Fala, meus amigos, acabou a primeira fase da Copa do Mundo. Vamos fazer aí uma análise aí dos grupos e o que a gente pode esperar, né, cara, para as próximas fases, né, o conhecido mata-mata. Bom, seguinte, Grupo A, cara. Grupo A nós tivemos México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia, né, a famosa República Tcheca. Cara, do grupo A só passaram dois, tá? A Coreia do Sul ficou, né, nos melhores terceiros lugares. Vacilo, né, cara? Ficaram pra trás, conseguiram vacilar contra o África do Sul. E Tchequia, um empate, duas derrotas, deixou muito a desejar. México, cara, uma surpresa grata, cara. Porra, Quinones, até o Raul Jiménez, Eric Lira, porra, muito jogador bom aqui foi aparecendo no México. O lateral esquerdo, quando vou lembrar o nome dele agora, muito bom jogador também. Cara, a África do Sul aqui é o crime da Copa, certo? Pelo que eles jogaram no primeiro jogo, eu imaginei que no primeiro que eles ficariam em último nesse grupo. Um time muito bagunçado, que acabou se acertando, né? E conseguiu passar com 4 pontos, uma vitória, um empate, por incrível que pareça. Na África do Sul, cara, eu posso destacar para vocês um lateral esquerdo da África do Sul, que é o Madibu, sei lá o nome dele, cara. É muito bom jogador e de resto, cara, é muito físico e sorte, mano. Muito físico e sorte. Coreia do Sul, cara, a gente tinha bons nomes, Kang Lee, Ryugi Son, Huang na atacante reserva. Nós tínhamos o Kim Min Jae, zagueiro do Bayern de Munique. Cara, apareceu o Hwang Mibo, o volante, muito bom jogador. Provavelmente ele vai entrar para algum time da Europa. Mas vacilaram, cara. Conseguiram deixar esse terceiro lugar para a África do Sul, que acabou pegando até o segundo. República Tcheca, nossa querida Tchequia. Vacilo total também, cara. Não tem como você ter um Patrick Schick no time, um Ryozek e não conseguir fazer uma vitória na África do Sul, tá? E na Coreia do Sul. A Tchequia que pra mim, cara, eu assisti alguns jogos da Tchequia, não assisti todos, né? O último inclusive eu não assisti. Eles se resumiram muito em bolas aéreas e transições e não deu certo, de fato. Tipo assim, não deu certo. E não apresentaram nada de diferente. Tá bem eliminada, cara. Pra mim, esse grupo, o crime tá em África do Sul e a Coreia do Sul não ter passado. Grupo B, meus amigos. Grupo B, um dos grupos da Copa. Suíça, Canadá, Bósnia e Catar. Suíça não me surpreendeu. Embolou alguns jogadores. Akanji, que é zagueiro do City, emprestado para Inter de Milão. O Embolou, que é artilheiro. Ndoye, o Vargas. Cara, a Suíça é um bom time. Mas, como toda a Copa, cara, a Suíça não tem poder nos mata-matas. Cara, a Suíça já foi eliminada de Copa não perdendo nenhum jogo, inclusive, né? Pra vocês entenderem como é que é a Suíça. Eu acredito que a Suíça não vai surpreender nessa Copa. Ela não vai surpreender. Eles vão pegar a Argélia. A Argélia tem um time com mais qualidade técnica, na minha opinião, né? Lá com o Riyad Mahrez, o Ibrahim Maza, alguns outros jogadores. Tem mais qualidade técnica, na minha opinião, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Mas eu acho que vai ficar pelo caminho aí nas oitavas ou no quadrangular, no 16 avos. Canadá, cara, grata surpresa também. Não esperava um futebol ofensivo e bom, bem jogado de Canadá. Jonathan David chamou muita atenção. Larin, se eu não me engano, é o outro atacante que chamou muita atenção. Atenção negativa, né, cara? Tragédia, né? Foi o Koné, quebrou a perna. E bom jogador, tá? Bom jogador do Sassuolo. Mas, né, acabou a Copa pra ele. Então, cara, Canadá, eu acho que pelo enfrentamento, eles vão pegar a África do Sul. Eu acho que eles conseguem beliscar umas oitavas, mas também não vão passar dali, tá ligado? Outro time, Bósnia e Herzegovina, acabou passando também. Eu tinha muita expectativa no futebol da Bósnia. Eu tinha. É a Bósnia que eliminou a Itália, por exemplo, né? Pra quem não acompanha, a Itália ficou pelo caminho na Copa. A Itália não está aí por causa da Bósnia. Bósnia que tem Dzeko, Demirovic, Esmi Barakterevic, que é um moleque ponta, canhotinho muito bom de bola, muito bom de bola.
E, cara, diante das dificuldades da Bósnia, eles conseguiram passar com 4 pontos, que é o corte do terceiro lugar, e conseguiram pegar os Estados Unidos no quadrangular, no 16 avos, né? Vamos falar assim. Estados Unidos que, porra, vou falar dos Estados Unidos, mas eu acho que aqui a Bósnia fica por ali, tá ligado? Fizeram o papel deles na Copa e ficam por ali. Catar, cara, nada a falar do Catar. Um empate, conseguiram um empate ainda, cara. Conseguiram empatar ainda um jogo. 2 derrotas, é o que eu imaginava ali que o Catar ia ficar por ali mesmo. Catar que não tem nenhum nome expressivo assim no futebol mundial pra gente falar. Emerson Sheik, talvez. Que nem sei se ele é Qatari ainda, né? Bom, Catar não me surpreendeu, cara. Grupo C, meus amigos, Brasil. Cara, o Brasil surpreendeu a todos pelo como a seleção estava indo para a Copa, né, cara? Desacreditada, talvez um pouco bagunçada. Ai, será que o Ancelotti vai arrumar o time? Primeiro jogo foi o que todo mundo imaginava, menos eu. Eu achei que o Brasil ganharia de Marrocos e o Brasil empatou. Depois o Ancelotti acertou o time, colocando o Ryan pela direita como um assistente de lateral, né? Eu considero dessa forma. E impulsionou a palavra do Vinícius Júnior pela esquerda, que ele se tornou o principal jogador do Brasil ofensivo. Deu funções interessantes para o Bruno Guimarães, que é um dos jogadores mais regulares do Brasil na Copa, na minha opinião. Deu função objetiva para o Paquetá e o Brasil tá jogando bem. Tomou um gol na Copa, tá? Um gol na Copa e fez, sei lá, 7 gols. Foram 2-3-0, não foi? Foi 2-3-0? É isso aí. 7 gols, 7 pontos. Não, o Brasil fez... 7 gols, tomou 6 pontos. Meus amigos, o Brasil tá melhor do que todo mundo imaginava aqui, cara. Marrocos. Um empate e 2 vitórias. Cara, Marrocos, cara, existiu muito aquele mito de quem não acompanha futebol, que Marrocos é o mesmo de 2022. Não é, inclusive não é o mesmo técnico, tá? O Marrocos de 2022 jogava de uma forma, o de 22 jogava numa forma, o de 26 joga de outra forma, tá? Outra forma. Tem o Hakimi ainda, agora o de agora tem um Brahim Dias que virou marroquino, tem o Saibari. O de 22 tinha o Enesiri, Bofal e o Ziyech. Esses 3 jogadores eram o diferencial do 2022, não tem mais. Marrocos, no futebol de base mundial, né, seleções, é um dos melhores desses últimos 2-3 anos. Então tem muito jogador que veio dessa base aí, sub-20. Então tem o volante, tem o Anahri, Boadi, bons volantes e bons meias. Então Marrocos, cara, de tudo que eu pensava aconteceu, né? Marrocos passou em segundo. Eu achava que a Escócia podia embaçar na do Marrocos e beliscar esse segundo, mas não. E Marrocos vai pegar a Holanda, cara, no 16 avos. Aqui pode ter uma surpresa na Copa, tá? Marrocos pênalti, igual eu falei no meu vídeo, mas dali o Marrocos não passa mais, tá? Se passar da Holanda, não passa mais. Bom, Escócia. Cara, Escócia, futebol 2 linhas de 4, futebol baseado em transições, em chutes de fora da área de McTominay, McKean e cruzamento. Cara, Escócia foi até longe. Eu achava que eles empataria com o Marrocos, por exemplo, né? Então eles só ganharam um jogo do Haiti, passaram com 3 pontos. Eles foram quase nem passaram, na verdade, né, cara? Pra falar a verdade, eles ficaram pelo caminho, cara. Isso que é verdade, ó. Ficaram pelo caminho. Tomaram 4 gols, fizeram 1. Bom, a Escócia foi uma decepção, de fato. Eu achava que eles passariam no terceiro, no corte, mas eles ficaram pelo caminho. Haiti, cara. Haiti ficou pelo caminho. Não imaginaria que a Haiti ia surpreender tanto assim, não. Surpreendeu no campo, tá? A forma que eles jogam, a forma rápida, a forma de todo mundo ataca, todo mundo defende. Contra o Brasil não deu muito certo. Eles deram muitas costas para Vinícius Júnior, por exemplo. Cara, mas a Haiti mostrou um bom futebol, cara. Bom de assistir, tá? Fez a Escócia ficar defensiva, né? Trocou de igual para igual com o Marrocos. Então a Haiti ficou por aí, cara. Bom, grupo D. Grupo D, o grupo dos Estados Unidos. Austrália e Paraguai, cara. Estados Unidos passou com 6 pontos, tá? Fez 8 gols, tomou 4. Os Estados Unidos, cara, me surpreendeu porque eu acompanhei os Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos.
Não via todo esse futebol que tá aparecendo agora, que a gente tá vendo, né? Com Serginho Deste, Balogun, Tyler Adams, porra, Pulisic. Cara, muito jogador. Tá um time bem treinado, cara. De fato, tá um time bem treinado. Próxima fase, vão pegar a Bósnia. Então eu acho que os Estados Unidos passa tranquilamente da Bósnia. 2-0, 3-1 por aí. E parou aí também, cara. Não vai longe, não. A Austrália, mano. A Austrália também mostrou... Passou em segundo. Deixou o Paraguai em terceiro, fudido. A Austrália vai pegar Egito, cara. A Austrália pode conseguir, talvez, seguir longe, cara, contra o Egito, tá? O Egito que não é tudo isso que todo mundo imagina. Tem o Omar Marmouche, Zico e Salah, Mohamed Kano. Mohamed Kano é da Arábia Saudita, né? Salah. Não é... Esses nomes não caracterizam o que eles mostram em campo, por exemplo, tá ligado? Então, cara, a Austrália tem o garoto lá que é naturalizado, bom de bola, rápido, que eu não lembro o nome dele, cara, é um nome meio diferente. A Austrália pode surpreender naquele jogo de, porra, vamos se defender, uma bola, a gente ataca e vamos se defender. Talvez leva para uns pênaltis, talvez até ganha, mas também para por aí, também passa, pode passar do Egito, mas para por aí. Paraguai, tristeza. Imaginei um outro Paraguai, um outro time. Então, cara, Paraguai, tristeza. Tinha uma boa defesa no papel, tomou muito gol. Passou ainda, conseguiu um corte aí de 4 pontos, né? Que era o corte que todo mundo imaginava dos terceiros lugares. E vai pegar uma Alemanha, cara. Então aqui o Paraguai tem tudo pra ficar pelo caminho já no 16avos. Aí não adianta. Maurício, Almiron, Arce. Não adianta, vai ficar por aí. O Arce é do Paraguai? Talvez sim. Vai ficar por aí no... Turquia. Fez 3 pontos, 2 derrotas e uma vitória. Decepção total da Copa pra mim, cara. Turquia que tem uma geração boa, Arda Güler, Kokic, porra, o Kenan Yildiz. Cara, tinha muito nome bom. Tinha futebol. Çalhanoğlu, tinha futebol. E foram sucumbidos pela defesa australiana em contra-ataque. E não conseguiram, né, ganhar de Paraguai, que fez um gol, tipo assim, com uns 10 minutos do primeiro tempo. O Paraguai fez um gol e só se defendeu. E Turquia não conseguiu pelo menos um empate, né, que poderia garantir. E fez um improvável até esse momento do campeonato de ganhar dos Estados Unidos, que estava muito bem, tá? Então, Turquia, porra, tristeza. Grupo E, galera. Alemanha que ficou 2 aí Copas aí caindo em fase de grupos, né? 2 Copas, 18 e 22, se eu não me engano. Em 2014 foram campeões, né? 7-1. 2 vitórias, 1 derrota. A derrota foi emocionante, inclusive. Porra, fizeram 10 gols, tomaram 4, cara, 6 pontos. A Alemanha que não tá me surpreendendo. Esperava isso da Alemanha mesmo. A Alemanha, posso destacar alguns jogadores da Alemanha que eu gostei. Um Davi, tá? É um jogador que me chamou minha atenção. O Kai Havertz tá jogando. O Musiala tá muito abaixo. Kimmich muito abaixo como lateral. Não gosto do Kimmich como lateral. E dito isso, cara, a Alemanha vai pegar Paraguai. Eu acho que vai passar mais pela fragilidade do Paraguai. Mas, cara, oitavas, quartas, a Alemanha não avança mais do que isso, não. Costa do Marfim, cara, grata surpresa pra quem não conhece. Pra quem acompanha o futebol europeu. O imaginado, né? Costa do Marfim que tem o Yodiomandé, tem o Amad Diallo, tem alguns jogadores ali que jogam no futebol europeu, cara. E fez o que todo mundo esperava, né, cara? Passaram com 6 pontos também, empataram com a Alemanha, mas perderam no saldo, estão em segundo. Vão pegar a Noruega, uma pedreira, um jogo assim, aquele jogo que você tem que parar pra assistir, Noruega e Costa do Marfim. 2 futebol... estilos de futebol igual, né, cara? Um que tem um centroavante assim espetacular, que é o Haaland, Brown Haaland, e tem o Odegaard e o Nusa. E, cara, e Costa do Marfim que tem Yodiomandé, Diallo. Porra, tem muito jogador bom, cara. Então, eu acho, cara, que Costa do Marfim, felizmente, vai ficar pra Noruega, mas podia ir um pouquinho mais longe. Equador, cara. 2 jogos horríveis.
os primeiros jogos de Equador, tristeza. O Ener Valencia, eu acho que ele bateu o recorde mundial de tanto gol perdido, cara, na Copa do Mundo. Tá? Tem o Gonzalo Plata, a gente teve destaque assim de, sei lá, o Kendry Paz que não entrou. Bom, passaram com 4 pontos, né? Um empate e uma vitória. Inclusive empataram com o Curaçao, cara. Bom, venceram com a Alemanha, talvez o jogo que ninguém imaginaria. Venceram de virada, né? Com o gol no último minuto do Gonzalo Plata. Talvez eu acredito que vai dar um ânimo para esse time que não é ruim. Tem um jogador muito bom pela esquerda ali, o Nilson Angulo, tá? Muito bom, rápido, quebrador de linha. E eles vão pegar o México, cara, no 16 avos. O México também é um bom time. E aqui pode rolar surpresa, mano. Eu não ponho o México como 100% favorito. Curaçao, cara, conquistou o seu um pontinho. E é isso, cara. Perderam. Tomaram 9 gols, cara. E conquistaram o seu pontinho ali no 0-0. E foram até longe, mano. Grupo F, meus amigos. Países Baixos, né? Conhecido como Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Países Baixos classificou, vai pegar Marrocos, cara. Já falei, né? Que é um jogo que pode rolar uma surpresa contra a Holanda. A Holanda, que o primeiro jogo foi muito abaixo do que eu esperava, né? Contra o Japão. Não imaginou como o Japão jogaria. Foram surpreendidos. Tomaram um empate e quase tomaram uma virada no final. Beleza, empatou. Os outros 2 jogos contra a Tunísia e contra a Suécia, a Holanda desempenhou o que a gente esperava. Contra a Suécia foi uma goleada talvez mentirosa. Que a Suécia jogou bem, tá? Mas tudo que a Holanda tava fazendo tava entrando. O Brian Brobbey, que no primeiro jogo não entrou de titular e agora já é titular, mudou completamente o cenário de ataque da Holanda. Então tá entregando quase mais que um gol por jogo. E, cara, é isso, cara. A Holanda, se ela passar de Marrocos, normal, mas se ela ficar, pra mim não vai ser estranho, certo? Japão, vai pegar o Brasil. Japão que veio com essa escola japonesa aí que tá há anos aí, né, cara? Escola de rapidez, troca de passes rápidos e transição muito rápida pelo chão, né? Não pelo alto, pelo chão. Numa ideia de futebol 3-4-2-1, moderna. Sem Danilo, sem Mitoma, Takefusa Kubo machucado, cara. Dependendo de Maeda, Ueda, cara, o ponto esquerdo, que eu sempre esqueço os nomes. Tem o Tanaka, volante. Tem o Doan. Tem, cadê o outro volante, como é o nome? O Kamada. Cara, então, Sugawara na direita. Então, cara, o Japão, ele tem um ótimo estilo de futebol. Se não fosse contra o Brasil, que o Brasil também está embalado e tem táticas que pode fazer 2, 3 gols no Japão. Cara, o Japão poderia passar esses 16 avos, mas eu acho que ele vai ficar por aí, cara. Então o Japão ainda continua sendo uma boa surpresa, mas como todas as Copas, né, não consegue passar das fases, né, de mata-mata. Suécia, cara. Suécia, pra mim, diante do que foi mostrado, é o esperado, né, cara? 4 pontos, uma vitória, uma derrota, um empate. Suécia que tem sumiu a tela. Suécia que tem um trio ofensivo que é mundial, né? Que é Alexander Isak, jogador do Liverpool, Victor Gyökeres, do Arsenal, campeão da Premier League, e o Elanga, que se eu não me engano tá no Forest, tá no Forest, Nottingham Forest. Cara, o Elanga, a Suécia, o primeiro jogo, mostrou pra que veio, tomou uma goleada do Japão, tomou uma goleada da Holanda, mas jogando bem, respondendo, né? E, cara, empatou com o Japão, que jogou com medo da Suécia, de tomar uma derrota da Suécia. E foi uma das primeiras vezes do campeonato que eu vi o Japão meio receoso para jogar contra a Suécia. Cara, a Suécia foi longe. Vai pegar uma França, então aqui, pelo que a França tá jogando, pelas peças e pela reposição, acho que a Suécia vai longe, né? Mas é aquela coisa, se pegasse um time menos complicado, passaria 16 avos normalmente. Tunísia, mano. Surpresa pra ninguém. Assim, 3 derrotas, menos 10 de saldo, fez 2 gols só. Não mostrou. Cara, foi um 5-1 pra Suécia, 4-0 pro Japão, 3-1 pra Holanda, então ficou por aí mesmo. Bélgica, cara. Surpresa negativa, né? Passou com 5 pontos. Em primeiro, né? Pra você ver como é que é a Copa do Mundo quando passa 3. Vai pegar Senegal. Certo? Um jogo chato. A Suécia pode ficar pelo caminho pro Senegal, sim, tá?
pode ficar pelo caminho pro Senegal, sim. A Bélgica, né, cara? 6 gols, tomou 2. A Bélgica aqui, o primeiro jogo, jogou com o De Kettelers, né, de falso 9. E o Jeremy Doku, empatou 0x0. O segundo jogo que o Doku teve que é um dos principais jogadores hoje, né? Saiu, né, pra acompanhar o nascimento do primeiro filho. E jogou o Lukaku, cara. E mais um 0x0, cara. E o último jogo a Bélgica ganhou, né, cara? A Bélgica ganhou da Nova Zelândia 5x1. Com todo mundo lá, De Bruyne, Tielemans, Trossard, Matias Pardo. Porra, todos os jogadores nessa geração belga, né? Courtois no gol. Mas, cara, contra Senegal, eu acho que a Bélgica vai precisar um pouco mais. E se não se ligar, ela pode ficar pelo caminho. E pra mim não é nenhuma surpresa Senegal deixar a Bélgica pelo caminho, certo? Egito, cara. Egito, apesar de ter o Marmouche e Haaland, e Salah, passou com 5 pontos, 5 gols, fez 3. Empatou com a Bélgica, 1x1. A Bélgica empatou 1x1, né, cara? Eu falei 0x0, 1x1. Nova Zelândia ganhou e empatou com o Irã, um jogo ridículo. Aqui a Bélgica poderia ter feito aqui 7 pontos, pegado o primeiro e enfrentado o Senegal. Mas pra eles não foi ruim, o Egito. Porque o Egito vai pegar a Austrália, cara. Então, o Egito vai pegar a Austrália, tem perfeitas chances de passar para as oitavas. Como pode perder também. Mas, cara, eu acho que aqui é um jogo muito aberto, mas o Egito consegue passar sim. E Irã com 3 pontos e Nova Zelândia com 1 ficaram pelo caminho, né? No corte do terceiro lugar. O Irã fez até um pouquinho de história, né? 3 empates, né? Com o Taremi ali organizando. E a Nova Zelândia, cara, com Elijah Just, Chris Wood. O primeiro jogo mostrou muita coisa boa, mas os demais, cara, falharam muito, né? A Nova Zelândia, que tem poucos jogadores assim de qualidade, ficaram pelo caminho com 1 ponto. Assim, interessante foi a Nova Zelândia nesse campeonato. Grupo H, rapaziada. Cara, tem muito grupo, mano. Espanha, todo mundo achou que ia meter 3 vitórias aqui. Primeiro jogo jogou sem Yamal, foi histórico, né? Cabo Verde conseguiu segurar a Espanha. Segundo jogo ganhou de 4x0 da Arábia Saudita, que muito abaixo no campeonato. Depois ganhou de 1x0 contra o Uruguai, um jogo que jogou o Uruguai lá pra volta pra casa. Cara, a Espanha vai enfrentar a Áustria, consegue passar, apesar da Áustria ser perigosa. Mas, cara, o que eu vejo a Espanha dependente de Yamal, cara, é complicado, mano. E pra mim, cara, eu acho que a Espanha não passa de quartas de finais, tá? Que esse time Cucurella, Pedro Porro, Rodri, Pedri, que não tá dando liga. Aí o Arzabal, cara, Yamal, Baena, mano, Ferran Torres quando entra perdendo gol. Então, cara, a Espanha, se não mudar nos 16 avos e nas oitavas, acho que nas quartas eles ficam por ali, tá? Cabo Verde, cara, fez histórico, 3 empates, conseguiu ficar em segundo com 3 empates, um corte ridículo, na verdade. Fez 2 gols, tomou 2. Chamou a atenção no jogo contra o Uruguai, bateram de frente contra o Uruguai, buscaram o resultado e agora vão pegar a Argentina do Messi embalada no 16 avos e vão ficar por aí, né? Infelizmente, para Portugal foi histórico. Uruguai, vergonha do campeonato, outra vergonha. Empatou com a Arábia Saudita, empatou com o Cabo Verde e perdeu o último jogo pela Espanha. Cara, eles poderiam ter trocado aqui, talvez uma vitória na Arábia, um empate com o Cabo Verde ou vice-versa. Eles estavam ali classificados em terceiro lugar. Vergonhoso. O Bielsa, assim, ridículo, cara. Um técnico, Bielsa assume a seleção. Um técnico que, cara, tem poucos títulos na história, tem mais polêmica que título. Um time que, cara, é movido em cima do Fede Valverde e ele não faz um time rodar em cima de Fede Valverde. O time rodou em cima de Bentancur, fraco. Porra, Darwin Nunes, perdendo o gol, porra, fraco. Maximiliano Araújo do Sporting, fraco, cara, assim. Canóbio, cara, do Fluminense, que tentou e, mano, cara, a Uruguai... A geração uruguaia, não sei o que pode virar. Rascaeta no banco, né? Machucado, não entrou um jogo. Talvez se ele entrasse, eu acho que ele acharia uma ou 2 bolas ali para os atacantes. Brian Rodrigues me chamou a atenção, achei interessante. Facundo Pelistri, cara, nem foi testado direito. E é isso, cara. O Uruguai mereceu e é a vergonha da Copa mesmo. Arábia Saudita, outra coisa que também esperava um pouquinho mais, né? Com Salem Adalsari, Mohamed Cano.
2 empates e uma derrota e ficaram em quarto e foi merecido. Cara, grupo I, França. Gabaritou, certo? 3 vitórias, tá? 3-1 no Senegal, 3-0 no Iraque, 4-1 na Noruega. Um jogo que a Noruega jogou com o time todo reserva. Tá, Mbappé fazendo gol, Olise, Dembélé fazendo hat-trick. Vão pegar a Suécia, tá? Suécia no 16 avos. Vão passar da Suécia, mas vai ser um jogo bom de assistir, tá? Uma escola parecida com a da Noruega, da Suécia. Suécia vai jogar motivada, né? Elanga, Gyökeres e Isaac. Só que tem uma defesa horrível a Suécia. Então vamos... Acho que França passa. Acho que França chega até na final, rapaziada. Noruega. Também, né? É o que todo mundo esperava, né? 2 vitórias e uma derrota. Ganhou de Iraque, ganhou de Senegal e perdeu da França com o time reserva. Vai pegar a Costa do Marfim, jogo perigoso para a Noruega. Haaland jogando bem, Nusa, Odegaard jogando bem. Cara, Noruega tem tudo para pegar umas quartas aí, dependendo da composição dos próximos resultados. Tá? E Haaland pode fazer gols, mais gols ainda. Senegal, cara, conseguiu pegar o 3º lugar com 3 pontos. Vai pegar a Bélgica, que tá tentando voltar pro campeonato, tá? Senegal, que perdeu o primeiro pra França, perdeu o segundo pra Noruega e ganhou com 5-0 no Iraque, que passou no saldo, tá? Senegal que tem Nicolas Jackson, por exemplo, que é um atacante cagadinho pro futebol europeu, mas pra seleção parece que tudo que ele faz funciona, né? E vamos ver, irmão. Eu acho que Senegal fica pelo caminho também, né, cara? Pode passar da Bélgica, mas fica pelo caminho. Iraque. Perdeu os 3. Nada a chamar a atenção. Talvez o atacante lá, o Hussein, na bola aérea e acabou, velho. Grupo J, mano. Argentina, Áustria e Argélia. Argentina passou, né? Gabaritou. Messi fez gol todo jogo. Alguns jogos os goleiros, porra, parece que é fã do Messi. O goleiro tomando cada frango, mas não tem culpa. Entrou e fez o dele, fez gol todo jogo, fez hat-trick, fez 2, fez 3. Porra, o Messi tá entregando, mano. Só que o problema da Argentina, na minha opinião, vai pegar Cabo Verde, vai passar. Mas o problema da Argentina é que eles ainda não pegaram um adversário à altura pra testar a defesa argentina. E, na minha opinião, a defesa da Argentina é uma das mais fracas das defesas dos melhores times, das melhores seleções, cara. Bom, Áustria, segundo lugar, também foi o que todo mundo imaginou. Uma vitória, uma derrota para a Argentina, um empate com a Argélia no último minuto, jogo emocionante. A Áustria que tem Arnautovic com 62 anos, Sabitzer, bom jogador. Tem 2 volantes, pão de bola, né, mano? Schlager e o Sesvaldi. Tem o Leimer, que é um lateral do Bayern de Munique, que vai ficar incumbido de marcar o Yamal, provavelmente. Dá pra Áustria, né, cara, complicar contra a Espanha, talvez. Mas o mais certo é perderem no 16 avos. A Argélia, mano. A Argélia é um time que eu esperava um pouco mais de desempenho. Perderam pra Argentina, quase não jogaram. Ganharam da Jordânia e empataram com a Áustria também no último minuto. Fizeram um gol no último minuto com o Mahrez e tomaram também. Vão pegar a Suíça, mas é possível da Argélia passar. De novo, a Argélia que tem Brahim Maza, Riyad Mahrez. Dá pra passar, cara. E a Argélia passou 4 pontos. Jordânia, saco de pancada, perdeu pra todo mundo. 3, ficou com 0 ponto e é isso. Grupo K, meus amigos. Ó, estamos terminando. Grupo K, Colômbia, cara. Passou em primeiro no grupo que todo mundo imaginaria que Portugal seria o primeiro. 2 vitórias, um empate, tá? O último jogo foi empate contra Portugal. Vai pegar a Gana, joguinho chato, tá? Semenyo, Ayew, nunca fui falar o nome dele. Jogo chato, tá? Passaram com 7 pontos. Colômbia, que tem destaques aí. O time coletivo, né? O time coletivo da Colômbia tem destaque. Eu acho que eles não acharam ainda o centroavante. Então entre aquele Córdoba, se não me engano, é Ivan Córdoba e o Luiz Sanches Soares, né? Luiz Soares, da Colômbia, que ficou reserva no último jogo. Aí a gente vê, John Arias na esquerda, na direita, no caso, né? John Arias na direita, Lerna, o time da Colômbia é um bom time, cara, é um bom time. Tem o James Rodrigues, só joga na Colômbia, e quando sai entra o Quinteiros, que é um bom meia também. Então a Colômbia tem totais condições de passar de Gana, mas se não passar, eu também não vou estranhar, tá? Porque essa Copa tá mostrando muito que o jogo físico ganha, tá ligado? Portugal, cara,
decepção, certo? Pelo elenco que tem, pelo Cristiano Ronaldo, com 41 anos, beleza, mas o time que tem atrás dele de nomes e qualidade consegue entregar mais chances dele fazer gol e não tá acontecendo isso, certo? Portugal que empatou o primeiro jogo com o Congo, tá? Venceu de Uzbequistão e ganhou e empatou da Colômbia, então Portugal passou com 5 pontos, tá? O Cristiano Ronaldo fez os seus 2 golzinhos ali numa rodada que todos os craques fizeram gols e vai pegar uma Croácia, que vai ser um jogo muito difícil, cara. Portugal tem totais condições de passar, mas a Croácia é um time meio que traiçoeiro e pode complicar sim, mano. República Democrática do Congo, também surpresa, tá? Eu achei que esse grupo não ia ter um terceiro lugar e teve 4 pontos. Tá? A empate contra Portugal praticamente garantiu, porque eles ganharam do Uzbequistão e vão pegar a Inglaterra. Então pro Congo, né, que se eu não me engano tem um Ambissaka ali no Congo, né, lateral, que tá no West Ham. Vai ficar por ali, né, vai perder pra Inglaterra e acabou. Uzbequistão foi pra cumprir tabela, né, cara, infelizmente. Tem um dos melhores zagueiros do mundo, que é o Kuzanov, mas só ele não faz muita coisa. E tem o Shomurodov, que jogava na Roma e também só ele não faz muita coisa e eles perderam. Tá, então esse grupo aqui tá meio que justo. Grupo L, cara, o último grupo. Inglaterra, cara, Inglaterra, primeiro jogo, porra, brilhou os olhos com Kane, Bellingham, tá? E o segundo jogo foi tristeza, Gana conseguiu segurar a Inglaterra não conseguiu passar de Gana, nem com o Madueke, nem com o Gordon, nem com o Bellingham encaixotado, Kane todo marcado. Estranhou. O último jogo contra o Panamá, até o primeiro gol, a Inglaterra tava jogando nada, cara. Nada. Bom, a Inglaterra passou com 7 pontos. Vai jogar contra a República Democrática do Congo. Tem totais condições de passar. E eu acho que a Inglaterra também fica aí nas oitavas ou nas quartas também. Não vejo muita surpresa, não. Croácia sempre que é meio traiçoeirinha, né, cara? Vai passando ali, aí daqui a pouco belisca um oitavo, depois belisca umas quartas, daqui a pouco tá numa semi. Bom, mesmo time de 4 anos, 4 anos, mesmo time, 6 pontos. Perderam o primeiro jogo pra Inglaterra, um jogaço, tá? Venceram o Panamá, um jogo difícil pra Croácia. E venceram Gana, meio que no último minuto, né? Meio que uma... Cara, a Croácia que ainda tem o Modric, que ainda tem o Perisic, que ainda tem o Pasalic, tem o Gvardiol, né? Zagueiro do City. O que me chama a atenção aqui da Croácia é o Barturina, tá? Barturina, eu acho que esse é o nome dele, é um meia, bom de bola. Mas a Croácia vai pegar Portugal, então vai ser um jogo que eu acho que eles ficam pelo caminho, tá? Mas vai ser um jogo difícil. Gana, cara, 4 pontos, né? A média boa, né? De passar, ganhou de Panamá, empatou da Inglaterra, perdeu da Croácia. Gana tem totais condições também de surpreender a Colômbia, que vão pegar, mas aqui eu acredito que a Colômbia vai ganhar, tá? Panamá, saco de pancada também, 3 pontos, 3 derrotas, 0 pontos e é isso. Bom, meus amigos, os terceiros lugares ficaram assim, cara. Os melhores, né? Ficou entre Congo, Suécia, Equador, Gana, Bósnia, Argélia, Paraguai e Senegal. E ficaram, né? O Irã, Coreia do Sul, Escócia e Uruguai. Então aqui a gente podia muito bem esperar um Uruguai, Escócia e Coreia, mas vacilaram. Então é isso, cara. Essas são minhas expectativas para as oitavas desses times. E a minha panorama, como foi a primeira fase aí da Copa do Mundo com 40 e lá vai pedrada de time. Então deixa nos comentários aí se vocês conseguiram acompanhar a maioria dos jogos, quem surpreendeu e quem decepcionou. Então é isso, forte abraço, tamo junto.